atuais de bioética para a turma do P8 de enfermagem. A aula está sendo gravada para posteriormente a disponibilizar aos alunos para que eles possam estar acompanhando e reforçando sua aprendizagem. Então, eu pergunto, alunos, vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação? Sim. 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 Não tem ninguém contra, Sim, né? professora, sem problema. Sim. Então, tudo bem. Vamos iniciar, então, nosso conteúdo agora, certo? Então, tivemos a nossa primeira aula semana passada, onde eu passei para vocês a informação referente, né, a algumas datas importantes para a instituição e também datas referentes às avaliações de vocês, tá? O conteúdo que será necessário vocês estudarem e as atividades que serão referentes às avaliações que vocês vão ter que estar entregando, né? Os trabalhos, o TED e assim por diante. Então, vamos iniciar nossa aula 2, né, que no caso é a primeira de conteúdo propriamente dito. E aí, né, em problemas atuais de bioética, a gente tem que começar com o surgimento dela. Então, a gente precisa trazer um pouco da história para poder estarmos compreendendo a importância da bioética. E, lógico, trazendo isso, né, desde o princípio que a gente vai trazer com a parte histórica até chegar aos dias atuais, traçando aí a atuação da bioética dentro da área de enfermagem, que é a formação de vocês. Então, a bioética, ela surgiu no século XX, ou seja, ela é muito recente, lembrando que a gente está no século XXI, aí ela surgiu como uma proposta de integração do ser humano à natureza. Então, quando eu falar do conceito, vocês vão entender o porquê. Então, a crescente complexidade das intervenções científicas, especialmente na área de saúde, provocou uma reflexão sobre essas questões, né? Então, dentro da bioética, na verdade, dentro da ciência, né, principalmente na área de saúde, foi observado que o conhecimento cada vez mais estava avançando e que era necessário se colocar um limite em determinadas situações, em determinadas pesquisas, principalmente porque algumas delas, na época, estavam fugindo ao controle. E a gente vai ver alguns exemplos dessas situações quando falarmos um pouquinho da história na aula de hoje. E aí vocês vão ver, né, que, só para citar um exemplo, que a gente vai falar mais a fundo, né, atrocidades que foram feitas no período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é algo que seria inimaginável com os preceitos, né, da bioética que temos hoje em dia. Lógico que isso vai depender, né, do profissional seguir ou não os princípios éticos, mas caso não siga, né, existem mais, como eu posso estar dizendo, uma legislação, né, mais forte, uma fiscalização mais forte para que esse tipo de atrocidades que, né, infelizmente mancharam aí a história da humanidade, que elas não mais se repitam, tá? Então, vocês vão ver algumas delas que são bastante chocantes e que, infelizmente, muitas vidas, né, acabaram sofrendo pela atuação de pessoas que estavam, né, na época, dizendo que estavam realizando tudo em nome da ciência, né? Mas até para a ciência é necessário se ter um limite, a gente não pode fazer tudo o que a gente acha, né, que seria interessante, importante em nome da ciência. É necessário se ter o limite e a bioética está aí justamente para ajudar a pôr esse limite para que novas atrocidades elas não venham, né, a ocorrer. Lógico que isso não quer dizer que é 100% de certeza que essas atrocidades não vão acontecer, até porque podem estar existindo, né, laboratórios clandestinos, entre outras coisas. Mas, como eu disse, existe um rigor maior, uma fiscalização maior, que caso esteja acontecendo, vai ser, né, bem menos do que poderia, caso não tivesse essa fiscalização, Boa noite. né, preceitos bioéticos.
Boa noite. O Dr. Cauã apresentou uma melhora discreta, segundo o boletim. Alguém está falando aí alguma coisa? Essa internada estava grave no leito do hospital de Goiânia. Hã? Dois hospitais. Quer TV? Eu vou ativar o Som de mudo. alguém tá ligado. Eu ativei o mudo de todo mundo, tá, gente? Para quem tiver com Clênia, TV. boa noite. Começou a Oi. aula agora? Foi, Clênia? Foi. Começou a aula agora? Sim. Ok. A parte de conteúdo começou agora. Então, gente, continuando, né, em relação à bioética, Fritz Jaar, em 1927, ele publicou um artigo na revista alemã Cosmos, pela primeira vez trazendo o termo bioética, tá? Então, algumas pessoas esquecem da importância, né, do Fritz Jaar em relação a ele ter sido o primeiro a mencionar esse termo. Tá? A gente vai ver mais para frente que com o livro A Ponte para o Futuro, algumas pessoas associam com outro autor. Então, Fritz Jaar ele trouxe o termo bioética como sendo a visão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas. Né? Então, é um preceito que busca atenção para com a vida, não apenas para com a vida humana, tá? E aí, quem tiver curiosidade, né, em ler o artigo original, tá aqui, lembrando que ele é em alemão, né? Então, eu não vou nem me atrever a ler o título, porque eu não sei alemão, mas tá aí, vocês podem utilizar, né, algum tipo de tradutor, se alguém tiver o conhecimento de alemão, pode estar utilizando aí para ler o artigo original lá de 1927, onde Fritz Jaar ele trouxe aí pela primeira vez o termo bioética sendo, né, utilizado. Esse autor ele caracterizou a bioética como sendo reconhecimento de obrigações éticas, não apenas com relação ao ser humano, mas para com todos os seres vivos. Então, da mesma forma que a gente precisa ter cuidado ao fazer pesquisas com seres humanos, a gente também tem que ter uma atenção para com outros seres vivos. Vou citar depois alguns exemplos de atrocidades que também foram feitas com animais. Então, todo tipo de vida importa. Então, Fritz Jaar, no final do seu artigo, ele propõe: respeita todos os seres vivos, essencialmente como a si mesmo, e trata-o como tal. O surgimento da bioética foi uma necessidade. Então, a gente está falando aqui desse artigo que foi publicado em 1927. Observem que ainda não tinha ocorrido a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Então, mesmo já tendo, né, os preceitos da bioética, né, o surgimento ali de uma discussão sobre a importância da bioética, mesmo assim a gente ainda teve, né, diversas atrocidades ocorrendo. Então, nos séculos 19 e 20, muitas experiências foram realizadas de forma desrespeitosa, né, com os indivíduos que estavam participando, que muitas vezes eram considerados irrelevantes para a sociedade devido à categoria social que ocupavam. Muitas vezes as pessoas participavam de pesquisas sem nem saber que eles estavam servindo de cobaias. A gente, inclusive, vai falar de um exemplo como esse que aconteceu lá em Tuskegee, no Alabama, nos Estados Unidos. Então, hoje em dia isso é algo impensado, né? Você ter uma pessoa que você vai fazer algum procedimento com aquela pessoa sem aquela pessoa dar o seu consentimento. Lógico que eu estou falando das pessoas, né, que elas podem fazer isso, né? Não é uma pessoa em coma, uma pessoa que tem algum problema mental que impossibilite ela estar dando esse aval. Mas, no caso de uma pessoa que não possa, né, ter condições de falar por si só, então teria uma pessoa que a representaria para poder dar o aval ou não da participação daquele indivíduo, né, numa pesquisa. Então, naquela época, tudo valia a pena pelas melhorias na área e pelos benefícios que poderiam trazer à sociedade. E quando eu estou falando tudo, é tudo mesmo, tá? Infelizmente, não se colocava um limite para até onde aquela pesquisa poderia
ir adiante, vamos dizer assim. Lembrando que século XIX, início do século XX, a gente, lógico, tinha o conhecimento referente a muitas técnicas bem mais restrito do que o que a gente tem hoje, tá bom? Então, alguns fatos se destacaram e foram cruciais para o desenvolvimento da bioética, que é o que a gente vai discutir um pouquinho agora. Então, para citar um deles, a gente teve na Alemanha em 1930, então lembrando que feito já foi em 1927, ele publicou um artigo na Alemanha, né, e 3 anos depois a gente viu, né, essa atrocidade, que foi o teste com a vacina BCG, visando a prevenção da tuberculose. Então, a utilização de vacinas, né, o desenvolvimento de vacinas, você pode estar fazendo, né, pode estar convocando pessoas para participar, como, por exemplo, a gente está tendo agora a do Covid, né, onde a vacina do Covid que está sendo desenvolvida foram chamados voluntários, ou seja, pessoas que querem ir até lá, aquele centro de pesquisa, que querem voluntariamente fazer parte da pesquisa, né? É diferente de cobaia. Cobaia, ela não está sabendo do que está acontecendo e vai lá, a pessoa faz o que quer com ela sem ela ter o conhecimento, né? Então, no caso aqui dessa vacina, foram pegas 251 crianças que participaram do estudo, só que os seus responsáveis, eles não tinham a ciência, eles não deram o consentimento para aquelas crianças fazerem parte daquele estudo. E aí, dessas 251 crianças, 75 morreram durante o projeto. Então, uma coisa, como eu falei, é você estar dando o consentimento da participação. Outra coisa é você levar o seu filho para fazer, vamos supor, um tratamento, para ir até um médico, e aí aquele profissional pega e coloca uma vacina que estava sendo testada no seu filho sem você saber, sem você dar a sua autorização. Então, hoje em dia, né, está cada vez mais rigoroso a forma de se fazer pesquisa justamente para evitar esse tipo de situação, entre outras que ocorreram. Então, o fato ficou conhecido como o desastre de Lübeck e levou o ministro do interior da Alemanha a estabelecer em 1931 diretrizes para novas terapêuticas e pesquisas em seres humanos, visto que aquilo que aconteceu, né, com essas crianças não poderiam mais vir a acontecer. Infelizmente, este ato não foi suficiente para impedir as pesquisas abusivas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver algumas posteriormente. Nos Estados Unidos, em 1932, então, mais uma vez, o Fritz Jaar, né, ele desenvolveu o termo bioética em 1927, a gente já está aqui em 1932. Então, vocês podem até buscar na internet, eu mandei um artigo para vocês, né, o estudo da sífilis não tratada de Tukesky, foi uma pesquisa onde eles queriam desenvolver, na verdade, eles queriam avaliar a história natural da sífilis em pessoas negras, tá? Então, naquela época, nos Estados Unidos, ainda existia, até hoje, né? Infelizmente, a gente tem uma questão de preconceito racial muito grande, que na minha cabeça isso é totalmente sem sentido, né? Então, a pessoa querer se dizer melhor do que a outra, simplesmente pelo tom da sua pele. Somos todos humanos, né? Então, isso é ridículo, mas infelizmente algumas pessoas agem ainda dessa forma em pleno século XXI. E aí, tudo iniciou, né, para esse estudo da forma que, primeiramente, estava tendo, vamos dizer assim, um surto, né, um número de casos muito alto de sífilis nos Estados Unidos. Então, a sífilis ela estava contaminando muitas pessoas. Na época não existia a cura ainda, né? Então só existia tratamento. E isso acendeu alerta no sistema de saúde americano, porque estava tendo, né, cada vez mais pessoas se contaminando, e aí eles foram buscar medidas de tratamento para essas pessoas. A questão é que
logo após, né, o início desse estudo. Então, primeiramente, só foi feito, neste caso, com pessoas negras, tá? Então, lá no Alabama, né, em Tuquese, tinha ainda uma quantidade muito grande de pessoas negras, né? Apesar de ter sido abolida a escravatura, mas o trabalho praticamente continuava um trabalho escravo, né? Onde os negros eram aquelas pessoas que iam para a roça, né? Que colhiam algodão, que trabalhavam ali no campo. E tinham lá os donos das fazendas, né? Que financiavam, vamos dizer assim, o salário daquelas pessoas, que era uma mixaria, era só para dizer que a escravatura tinha acabado, como foi aqui no Brasil, né? E aí, esses negros, eles foram convidados a participar, de irem até o sistema de saúde para poder receber, né, o tratamento, identificar quem tinha ou não a sífilis, que inicialmente eles nem diziam que era sífilis, eles simplesmente nomeavam como sangue ruim, porque muitos daqueles negros nem tinham estudos, né, não tinham terminado a escola, e você usar alguns termos para eles, né, poderia, vamos dizer assim, assustá-los. Então, eles diziam só que ia identificar se as pessoas estavam contaminadas com o sangue ruim e eles iriam estar disponibilizando o tratamento para essas pessoas. Então, foi feita uma triagem, viu quem tinha, quem não tinha, e começou o tratamento. Só que, para fazer esse tratamento, é lógico que isso requer dinheiro, né? Você está bancando ali centenas de pessoas contaminadas, os profissionais, médicos, enfermeiros que estariam atuando ali com aquelas pessoas no tratamento delas. E aí a gente teve o quê? A quebra da Bolsa de Valores, né? Que foi algo que mexeu com o mundo, principalmente com os Estados Unidos na época, e isso fez com que o governo ele não tivesse mais dinheiro para estar financiando o tratamento desses homens. Com isso, passou-se um tempo e, lógico, entre aspas, alguém teve a brilhante ideia de, no lugar de tratar aqueles homens, eles agora passassem a estudá-los. Ou seja, vamos ver como que a sífilis atua nas pessoas negras. Como se houvesse diferença entre pessoas brancas, negras, pardas, seja lá qual for, né, a cor da pele da pessoa. E aí eles queriam justamente identificar isso. Como eu disse, ainda existia uma miscigenação muito grande lá. Para vocês terem uma ideia, na época existia, como a gente tinha, né, até pouco tempo na África se perdurou um pouco mais, a questão de, por exemplo, bebedouros, onde você tinha o bebedouro da água para pessoa de cor, que era como eles chamavam as pessoas negras, e bebedouros de água para pessoas brancas. Ou seja, você não poderia tomar água se eu fosse negra, né? Eu tenho sangue negro, meu avô era negro, então vamos supor, eu sou negra, eu não poderia tomar água no bebedouro que fosse para pessoas brancas. E, lógico, os brancos não iam usar os do negros porque eles eram melhores, então isso nem passava na cabeça deles. Lógico que se eles eram melhores é com bastante aspas, tá, gente? Eu estou falando do pensamento deles na época. Então, eles se achavam melhores, então eles tinham que ter um bebedouro exclusivo, porque era um absurdo, né? Pessoas de cor beber a água que eles estavam tomando, né? No mesmo bebedouro ali. Então, se estivessem passando, por exemplo, pela rua, uma pessoa negra ela tinha que descer a calçada para o branco poder passar, porque o branco se dizia melhor do que eles, então o negro que tinha que abrir espaço para eles estarem passando. Para vocês verem o nível de absurdo, né, que existia na época e que ainda hoje, né, infelizmente, temos algumas dessas situações. Se der tempo, eu vou ver se dá para abrir um videozinho que passou no Zorra Total, onde alguns brasileiros ainda dizem, né, que não existe preconceito, que não deveria existir privilégios, né? Dizem que as pessoas negras têm privilégios. Então, se der tempo, eu mostro aqui para vocês. Então, gente,
partindo desse princípio de que eles queriam identificar se havia ou não diferença entre pessoas brancas e negras em relação à sífilis, eles não conversaram e explicaram para essas pessoas, né, que estavam antes fazendo o tratamento. Realmente, antes estavam fazendo tratamento. Mas depois, quando passou a ser o estudo, eles não foram orientados de que, a gente agora não vai estar mais tratando vocês vão estar fazendo parte de um estudo e a gente vai estar avaliando como a sífilis desenvolve nas pessoas negras. Você aceita participar? Não foi isso que aconteceu. E aí, como eu estava dizendo, a quebra da Bolsa de Valores afetou economicamente, mas como veio essa, entre aspas, novamente, essa grande ideia de se fazer esse estudo com essas pessoas, era um financiamento federal. Então, não era algo que estava sendo escondido, era o governo americano que estava bancando isso. Então, eles tinham conhecimento completo de que eles estavam fazendo um estudo sem consentimento dos participantes. E aí, inicialmente, os profissionais que estavam envolvidos ali, eles foram informados, não, gente, isso aqui vai ser por pouco tempo, 6 meses, no máximo 1 ano, só para a gente, é o tempo da economia se organizar e da gente ir pegando alguns dados. Só que aí, esses 6 meses, 1 ano, virou 5 anos, virou 10, virou 20, se tornou 40 anos de estudo. 40 anos de seres humanos sendo usados como cobaias de um estudo ao qual eles não tinham conhecimento. Não era um estudo escondido, porque era o governo que financiava, mas os participantes eles não sabiam. Mesmo após a cura da sífilis ter sido descoberta, que é a penicilina, as pessoas que faziam parte do estudo não puderam ser tratadas, para a cura da doença. Então, eles diziam que era necessário ter dados puros e que o estudo ele teria que ir até o fim, ou seja, até a morte daqueles indivíduos, para eles identificarem se realmente a sífilis age de forma diferente em pessoas negras em relação a pessoas brancas. Olhem que absurdo. Aí, com a cura da doença, o desenvolvimento da sífilis, o que é que eles fizeram? Eles enviaram uma lista para todos os hospitais da região com o nome daquelas pessoas que estavam fazendo parte do estudo. E vamos supor, eu estou fazendo parte do estudo, eu sou uma cobaia, e eu vou lá no hospital, atrás da penicilina, para tomar o remédio, era informado que eu não poderia fazer parte. Dizia que eu estava fazendo parte do grupo lá da sífilis e que se eu tomasse a penicilina, meu coração ia explodir, eu ia morrer. Eu ia ter complicações e eu iria morrer. Então, com 40 anos depois, a imprensa divulgou essa atrocidade que estava sendo realizada com inúmeras pessoas. Ao final, algumas, lógico, morreram. E ninguém foi punido. Ia punir quem? O governo? Isso ficou por isso mesmo. Muitas pessoas perderam suas vidas, muitas pessoas acabaram contaminando outras, porque elas tinham sífilis, aí acabaram passando para suas esposas, sífilis congênita também, então acabou, algumas pessoas tendo prejuízo nisso aí. E quando veio à tona, toda essa problemática, que foram fazer mais estudos, viram que não tinha nada a ver a pessoa tomar a penicilina em qualquer estágio da sífilis, não tinha essa, de que a pessoa ia morrer, nem nada do tipo, Foi só uma desculpa, vamos dizer assim, que eles colocaram ali para impedir que as pessoas que estavam fazendo parte do estudo, elas acabassem tomando a medicação, se curando, e com isso ia atrapalhar o resultado que eles queriam.
Então, vejam a que ponto chegou esse estudo. Inicialmente, né, como eu falei, quando a gente estava se referindo à parte do tratamento, né, que foi a ideia inicial, eram 1.000 e poucos homens, ou mil e poucas pessoas fazendo o tratamento. Após a queda da Bolsa de Valores, onde a gente teve agora a questão do estudo propriamente dito, que ficou conhecido como estudo da sífilis não tratada de Tukesne, foram pegos 399 pessoas negras, né, que elas não foram tratadas quando a penicilina passou a estar disponível como tratamento, né, da cura da doença, e também tiveram acesso proibido, né? Então eles nem receberam e quem buscava era proibido de tomar, né? Então aqui à direita de vocês podem ver uma reportagem, né, uma tiragem de uma reportagem da época, onde fala, né, que centenas de homens homens negros, né, fizeram parte, né, do estudo lá, do experimento com a sífilis. E, né, isso foi descoberto, foi desmascarado, mas, né, quantos anos? 40 anos você com a doença, onde ela tem vários estágios e que, né, com 40 anos já é suficiente de muitos terem apresentado diversas complicações e, inclusive, mesmo tendo a cura, eles sendo tratados e curados, né, algumas sequelas não seriam reversíveis. Então, foi suspenso em 1972. Professora, Oi, pode falar. eram só os negros que não tinham acesso, eram proibidos? Só aqueles negros que estavam fazendo parte do estudo. Se tivesse outro negro lá na região que não estivesse fazendo parte do estudo, ele iria tomar sem problema nenhum. Eles restringiram, né, eles colocaram lá uma lista nos hospitais. Então, você, para chegar no hospital e receber qualquer tratamento, você não tem que se identificar. Aí, quando eles diziam o nome lá, eles iam na lista e verificavam que aquela pessoa estava no estudo, então ela não ia poder receber o tratamento. Eu vou até falar, já tem um filme sobre isso que eu vou passar para vocês depois. Então, durante os 40 anos, o estudo foi acompanhado e avaliado pelas autoridades sanitárias e gerou a publicação de diversos artigos científicos. 74 sobreviventes, 28 morreram diretamente da sífilis e 100 devido às complicações decorrentes da doença. 40 esposas e 19 recém-nascidos se contaminaram. E somente, então vejam lá, de 1972, quando foi descoberto tudo, né, que a mídia divulgou, que teve um processo em cima disso para investigar tal, só em 1997 que o presidente da época, né, Bill Clinton, pediu desculpa em nome do governo aos sobreviventes. Só que 1972, né? Você já estava quando você já era adulto em 1932, quando começou o estudo. Ao tratamento, tudo lá. Então, você já era adulto, já tinha 40 anos, até chegar a 97, muita gente já tinha morrido até de velhice mesmo, né? Outros em decorrência da doença, mas antes tarde do que nunca. Pelo menos, Bill Clinton reconheceu que o governo americano, né, cometeu algo impensado hoje em dia, né, que é totalmente condenável pelo não cumprimento da bioética, né, que temos hoje em dia, que houve naquela situação. E aí, gente, existe, como eu falei, um filme, tá, chamado Miss Boys, que se fosse fazer a tradução ao pé da letra, seria Os Garotos da Senhorita Evers. Esse filme é bem interessante, né, eu sempre passo ele para os meus alunos. E ele é muito bom para se discutir justamente esse estudo. É um filme muito bem feito, de 1997, e eu gosto de trazer para vocês porque ele passa da perspectiva de uma enfermeira, tá? Então, o filme, ele traz, né, a realidade da enfermeira que estava fazendo parte desse estudo, e aí ela vai contando toda a situação que ela se envolveu, né, por estar trabalhando aí, né, de frente com esse experimento aí. Situações
onde a gente vai ver que hoje não é mais tolerável, né, em relação à bioética, quando, por exemplo, você recebeu uma Professora, por ordem. Oi, gentileza, repita oi, novamente o nome do filme, por favor. como é que é? Repita, por favor, o nome do filme. Tá aí nos slides. É Cobaias, em português. Tá? Em inglês, o título original é Miss Evers Boys, Os Garotos da Senhorita Evers. Mas em português, o filme Cobaia. ele foi colocado como Cobaias. Eu vou passar para vocês esse Cobaias. filme. A gente Ele vai é ter uma dublado, aula. é, Clênia? Não, é legendado. Cobaias. Então, da perspectiva dessa enfermeira, né, o filme ele trata tudo o que ela abdicou da vida dela para poder se dedicar aos pacientes que estavam fazendo parte do estudo, né, porque ela sabia que era algo que eles não tinham conhecimento, e aí ela ficou com aquele peso, né, vamos dizer assim, na consciência e, como eu disse, ela abdicou de muita coisa da vida dela. Uma coisa que não pode ser feita hoje, né, que eu estava comentando, é a questão de se você tem o conhecimento de que aquela situação ou aquela ordem que você recebeu é algo que infringe a ética, né, a bioética, então, e você faz, você vai responder criminalmente. Uma coisa é, na época, né, como não tinha todo esse cuidado, muitas vezes a pessoa fazia o errado por estar recebendo ordens, que foi até uma das justificativas do pessoal, dos médicos que atuaram junto a Hitler, né, tanto médicos quanto os profissionais que atuaram junto a Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eles usaram com a justificativa de que eles estavam fazendo aquelas atrocidades porque eram a ordem, né, do seu, vamos dizer assim, seu soberano, né, daquela pessoa maior que era o Hitler, então eles tinham que fazer. Não, não tem, né? Hoje em dia é bem claro isso, a gente vai discutir várias vezes. Se você tem a consciência, isso está lá no seu código de ética, você tem o seu juramento, né, quando você se forma de não causar mal, dano, né, a outra pessoa. Então, se você descumprir isso, você vai responder criminalmente. Nem que a ordem tenha vindo do presidente, do papa, seja lá de onde for. Se você tem conhecimento que aquilo é errado e você faz, então você tem plena consciência e você vai responder, certo? Não adianta querer jogar a culpa para outra pessoa. Então, esse é o encaixe do filme, né? O título original é Miss Evers Boys e aqui no Brasil o título ficou como Cobaias. Então, aqui é a foto, né, do julgamento da equipe de saúde responsável pelo estudo. Como eu disse, ninguém foi condenado, né? Na época, como eu estava falando, foram ordens que foram dadas pelo governo americano, né? E eles estavam só cumprindo ordem. Então, se fosse para prender alguém, não seria só os profissionais de saúde que estavam envolvidos, mas toda a cúpula ali governamental que tinha o conhecimento e que deu a ordem. Aí a gente chega, né, trazendo um pouquinho, né, dessa parte da miscigenação, né, do preconceito. A gente chega na Segunda Guerra Mundial, onde explorações continuaram acontecendo. A exemplo, esterilização e impedimento de casamento entre pessoas de raças diferentes. Então, algo, né, que é normal, né, que não deveria ter nenhum estranhamento quanto a isso. Pessoas casarem porque simplesmente se amam, né, porque querem estar juntas, e não simplesmente porque você ser proibido porque seu tom da pele é diferente daquela outra pessoa, ou sua origem, né? Você é de um país onde aquele que você mora, aquele que o outro mora, não bate com o seu, então, né, isso infelizmente acontecia. E na Segunda Guerra Mundial, eram as pessoas, os judeus, né, eles eram esterilizados para que eles simplesmente não se reproduzissem, tá? Então, os judeus eram, e lógico, isso contra a vontade, né? Então, eles eram lá aprisionados, eram esterilizados para que eles não tivessem filhos,
para não, vamos dizer assim, aumentar o número de judeus, né, no mundo, porque a raça ariana, que era lá os alemães, né, os nazistas, era que deveriam perpetuar, se reproduzir e dominar o mundo, né? Então, isso foi o principal foco, vamos dizer assim, do nazismo na época de Hitler. Acho que eu mandei para vocês também um material referente a isso, tá? Então, a eugenia de Hitler e o racismo da ciência. Foi justamente, eu acho que é esse o título do artigo que eu mandei para vocês. A eugenia de Hitler e o racismo da ciência. Então, ao consultar qualquer arquivo histórico sobre a origem do nazismo, o principal argumento é que Adolf Hitler buscava incessantemente o sucesso de 3 R's. Reich seria o império, o Raum seria o espaço e o Rass seria a raça. Onde o império se referia ao resgate do nacionalismo alemão, abalado desde o final da Primeira Guerra Mundial, né? E aí, na Segunda Guerra Mundial, eles estavam tentando dominar, né, restabelecer ali o seu nacionalismo, que os alemães eles deveriam predominar sobre o mundo. O espaço, que era a conquista de territórios tomados da própria Alemanha em virtude da perda da guerra, e a raça, que era a busca de uma raça pura denominada por ele de raça ariana, né, segundo o qual somente os alemães mais fortes poderiam sobreviver. E aí eles buscavam, dentro disso, fazer inúmeros experimentos e atrocidades com quem não era, né, dessa raça que ele dizia que era raça pura, né, que eram os alemães na época. Então, o historiador Philipp Porin, ele escreveu em seu livro intitulado Hitler e os Judeus, como antes mesmo da Segunda Guerra ter início, e dos campos de concentração promoverem a morte em grande escala, Hitler e a sua elite eugenista, ou seja, aqueles, né, que se diziam superiores, faziam experimentos para a sua solução final, né, que seria ter a predominância de alemães, de pessoas brancas, né, pessoas ali que fossem a raça pura. E aí ele diz o seguinte: solicitado por um casal que ele pedia para autorizar a morte do filho incurável, Hitler respondeu favoravelmente. Decidiu então que mesmo destino seria imposto sem apelação a todos os recém-nascidos portadores de deformações ou anormais. No dia 18 de agosto de 1939, eu estava pensando se hoje era dia 18 de agosto, não, mas hoje é dia 20. Então, a circular do Ministério do Interior obrigava os médicos e parteiras do Reich a declarar as crianças que sofriam de uma deformidade, né, declarar elas, matá-las, né, reunidas em sessões especiais, elas foram mortas pela injeção de drogas ou pela fome. Então, essa questão da raça pura, ela não poderia permitir que pessoas que nasciam com algum problema tivessem direito à vida. Tá? Qualquer tipo de deformidade não era aceitável para Hitler, porque aquilo estaria, como posso dizer assim, entre aspas, tá, gente? Sujando, né, aquela raça pura, aquela raça ideal. Então, como é que eu ia ter uma pessoa que tinha uma deformidade, algum problema? E isso se perpetuou, né, posteriormente, para pessoas que precisavam de serviços psiquiátricos, tá? Vou só adiantar um pouquinho, eu ia falar isso um pouquinho na frente, mas já que eu puxei esse assunto. Então, o que é que acontecia? Na época... Oi? Professora, esse Pode Hitler falar. é um monstro. É um monstro. E tem gente que idolatra ele. E tem, até hoje eu já assisti, procuram-se onde ele está enterrado, né? Não sei se você já viu, que tem vários estudos e dizem que que ele está aqui no Brasil. Aí a senhora falando, não tem como a gente não citar essa situação. Uhum. Aqui, na verdade, é comprovado, né, que Josef Mengele, não sei se vocês têm conhecimento sobre ele, olha o apelido da criança, né, da criaturinha, Anjo da Morte. Tá? Então, Josef Mengele, ele era um médico que trabalhava Eu já ouvi junto, falar. já ouviu falar, né? Então, ele trabalhava junto com Hitler e
um dos principais estudos dele, né, que ele gostava, era trabalhar com crianças. Mas não era tratando doença, né, se divertindo com elas, não. Ele fazia atrocidades com crianças, principalmente crianças gêmeas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de gêmeos siameses, né? Aquelas crianças que elas nascem com alguma parte do corpo, né, grudada ao irmão gêmeo. E aí tem vários níveis, pela região cefálica, pelo quadril, pela região do tórax, mas não é o caso aqui. Mas os gêmeos siameses. Então, os gêmeos siameses, naturalmente, eles nascem dessa forma. E aí, o que é que ele fazia? Ele pegava gêmeos e ele juntava esses gêmeos, como se tivessem nascido gêmeos siameses. Uma das atrocidades era essa. Inclusive, tem até um documentário onde uma sobrevivente, né, que ela era gêmea e conseguiu sobreviver, depois que a guerra acabou, né, ela não tinha sido morta lá nos experimentos. Ela conseguiu ser resgatada. E aí ela relatou que teve uma situação onde era tão grave, né, que ele pegava assim, ele pegava os gêmeos, levava lá para os experimentos dele, passava dias, semanas lá, e às vezes, quando morria, né, ele retornava para os pais. E aí teve uma situação que esses dois irmãos, né, chegaram lá, retornaram lá para o campo de concentração, e aí eles tinham sido grudados, né, como gêmeos siameses, e estava com nível de infecção, as crianças estavam com nível de dor tão grande que ela relatava que as crianças já nem choravam, elas grunhiam de dor. E aí ela viu os próprios pais daquelas crianças, eles preferiram sacrificá-las, ou seja, eles mataram seus próprios filhos, porque ver aquela agonia, aquela situação que eles estavam vivendo era muito pior do que deixá-los vivos. Né, para vocês terem noção do sofrimento, não só das crianças, mas dos pais em verem seus filhos naquela situação. Verdade. E aí, Professora, a gente pode considerar ele, além de um monstro, com certeza, um psicopata? Sim, né? Com certeza, né? aí Porque a o nível psicopata, ele não tem amor por nada, né? Como, eu sim, sei que sim. não é uma aula de psico, mas Aham. com certeza a gente tem que entender Provavelmente já existem, deve ter livros analisando a parte psiquiátrica dele. Né? Eu não tenho conhecimento, né, para ir mais aprofundado nessa área da mas psiquiatria, mas não é muito normal, né? Isso aí a gente pode dizer. E assim, querendo ou não, não era ele que Professora, fazia. Oi. Acabou, foi? assim, em relação à atitude dos pais de chegarem até a querer sacrificar os Sacrificar seus filhos, próprios filhos. é até compreensível, né? Porque Com eles não podiam certeza. fazer nada. Com Eles não podiam certeza. intervir e de encontro ao poder. Então, era Aham. preferível que os filhos morressem, que ali cessava o sofrimento Aham. dos filhos. Justamente. É até compreensível. Com certeza, com certeza. Eu não falei julgando os pais, não. Pelo contrário, você vê seu filho naquela situação e podendo ir novamente lá e sofrer mais experimentos, né? Totalmente terríveis, era horrível. Em relação aos psiquiatras, aos pacientes psiquiátricos, o que é que aconteceu? Lembra que eu falei agora há pouco que mesmo antes da guerra, o Hitler ele já tinha aquela orientação de que matar as pessoas que tivessem deformidade, coisa do tipo? Pronto. Então, ele, né, quando chegou propriamente dita a Segunda Guerra Mundial, ele manteve a mesma orientação. Só que aí, olha só, cabeça, por isso que eu disse, não é só Hitler, porque não era ele que ia lá propriamente dito fazendo os experimentos. Ele dava a ordem, mas quem fazia eram os outros, eram os médicos. Então, os médicos psiquiatras da época, eles começaram a pensar assim: eita, peraí, se a gente estiver matando, se a gente matar, né, todos os pacientes psiquiátricos, a gente vai ficar desempregado. Olha o pensamento deles, né? Aí tiveram outra, entre aspas, sempre lembrando disso, brilhante ideia.
Não vamos mais matá-los, não. Vamos dar uma ideia para Hitler? Vamos dizer para Hitler assim, Hitler, a gente pode aproveitar essas pessoas que você não considera, né, como pessoas, que seria para descartar mesmo, para matar. Então, vamos fazer experimentos com eles? Vamos fazer todo tipo de atrocidade com eles? Aí eles garantiram o emprego deles. Olha a mentalidade, né, doente dessas pessoas. Oi. Alguém falou alguma coisa? Professora, Oi, Daniel. Daniel. Pode falar. Pronto, professora. Estava até lendo um artigo um dia desse sobre essa questão, e eu vi que um dos principais idealizadores da ideologia nazista era o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Sim, Ele que inclusive o nosso ex-ministro fez, né, e foi demitido por causa disso. Exatamente. Muitas ideias nazistas foram partidas da ideologia de Goebbels, como a criação dos campos de concentração, e essa parte também em Auschwitz, em Sobibor e outros campos também. Inclusive, ele foi um dos que ajudaram a nomear Mengele, que foi esse que morreu aqui no Brasil, inclusive. Joseph Mengele. Isso. E essas ideias também que eles tinham de buscar fazer esses experimentos com as crianças e até com idosos também. Eles faziam muito também. Sim, tem com relatos... animais, crianças, adultos, para ele, qualquer pessoa. Principalmente judeus, homossexuais, né? Pessoas que para eles não deveriam estar vivas. Aí serviam ali para ele fazer as atrocidades. Nesse mesmo artigo, foi descrito que teve uma criança de 13 anos que depois dos experimentos ela ficou com a aparência de 70 anos de idade, por conta dos produtos químicos que ela foi exposta. A gente vai falar ainda um pouquinho mais dessas atrocidades, né? Eu vou trazer alguns filmes também que relatam isso, né? Infelizmente, algumas pessoas aqui no Brasil, né, estão achando interessante trazer esse tipo de situação agora, né? O regime fascista aqui para o nosso país. Oi. Professora, tem também um filme que eu já assisti bastante, achei muito interessante, que é o Menino de Pijama. Ah, sim, é ótimo. Também, muito bom. eu assisti, e ali também é muito terrível aquilo ali, viu? É muito bom. Quem não assistiu, é uma boa indicação de filme, Menino de Pijama. Então, gente, vejam, né, o quanto de coisa que era feita na época da guerra, né, de atrocidades. Como eu tinha falado no início, em relação a Joseph Mengele, ele morreu aqui no Brasil, tá? Então, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ele fugiu, foi para a Argentina, foi para um bocado de canto, aí no final veio para cá, para o Brasil, né? Terminou sua vida aqui. E ele morreu na praia de Bertioga, São Paulo. Os ossos dele tá numa universidade lá em São Paulo, não lembro agora o nome, não sei qual, mas ele estava até uma questão se levava, né, a ossada lá para Alemanha, deixava aqui, não sei o que, mas tinha ficado por um bom tempo aqui no Brasil como uma fonte de estudo. Tá? O crânio dele, tudo, a ossada dele estava disponível para a universidade. Então, continuando. Então, o extermínio de vidas que não valiam a pena serem vividas, né, como doentes incuráveis, por exemplo, pessoas com problemas psiquiátricos, né, que a gente citou agora há pouco, e a promoção de doenças nas pessoas, né, em hospitais psiquiátricos, asilos e penitenciários, para que pudessem ser investigadas ou estudadas. Ou seja, eles pegavam essas pessoas que eles achavam como sendo seres inferiores e eles colocavam doenças neles para investigar como aquelas doenças iriam estar atuando, né, num corpo humano. Então, vejam o sadismo, né, dessas pessoas, o quanto que elas eram cruéis e
assim, não existiria nada que justificasse tais atrocidades, né? Ah, porque é uma raça pura, porque a raça é Naquele tempo melhor. era promoção à doença, né? Hoje é promoção e prevenção à saúde. Exatamente. Então, né, todo tipo de atrocidade que a gente possa imaginar, nós, né, pessoas sãs, falando em termos psiquiátricos, né, mentalmente saudáveis, a gente não consegue imaginar as atrocidades que eram feitas lá. Porque era tanta coisa que, assim, com os relatos a gente fica chocado. Isso que se sabe, fora o que não se sabe. Né? Aqui alguns registros, tá, de atrocidades que eram feitas. Aqui a gente vê um tronco, né, de alguma pessoa que foi morta. Muitas vezes eles dissecavam pessoas vivas sem anestesia, tá? Então eles abriam ali as pessoas para ver como funcionava tudo por dentro. Em relação a Joseph Mengele, o anjo da morte, com os gêmeos, às vezes eles faziam um experimento com um para comparar com o outro, né, se houve mudança ou não, né, você vê o nível de sadismo desse ser, né, a gente pode nem dizer que é humano. Vários tipos de experimentos com gases, com... Joseph Mengele é esse aqui, ó, gente. O áudio Tá? de Gil Sandra tá ligado, tá atrapalhando, professor. Tá, deixa eu desativar aqui. Pronto, desativei o de todo mundo. Quem quiser falar, aí ativa o microfone, tá? Então, aqui, ó, crianças, a gente pode ver que todas, né, desnutridas, todas mal cuidadas, sem roupas, né, e sofreram todo tipo de abuso aí, de tudo, psicológico, sexual, né, de experimento de tudo. Aqui, né, a família de algum militar da época que ia visitar esses centros de concentração, aí levava seus filhos, né, levava a família, como se estivesse indo para um parque, para um shopping, né, que a gente tem hoje em dia, que a gente leva para se divertir. Não, aí levava lá seus filhos para ver as atrocidades que os pais, né, os familiares deles estavam cometendo lá nos campos de concentração. Aqui, né, lembrando que a bioética ela trata não apenas de seres humanos, mas de seres vivos, né? Eram feitos também experimentos com animais. Neste caso aí foi utilizado 2 cães para... Lembra que eu tinha falado que eles pegavam os gêmeos e tentavam deixar eles como se fossem siameses? Pronto, eles tentaram fazer isso com os cães também, como a gente vê aí na foto, né? Onde um cãozinho menor foi colocado aí num pastor alemão, passou um tempo vivo, né? Mas, lógico, depois de um tempo, os 2 vieram a morrer devido a essa aberração aí que tentaram fazer com esses cãezinhos. Então, ao final da guerra, a gente teve o Tribunal de Nuremberg. Eu enviei esse material para vocês também, tá? Depois deem uma lida. Então, o Tribunal de Nuremberg, de 1945 a 1946, né, quando acabou a guerra, em 45, condenou os principais oficiais nazistas responsáveis pelos experimentos em seres humanos e deixou clara a necessidade de regularizar as pesquisas científicas, dando origem ao Código de Nuremberg. Então, observem, apesar de que Fritz já, lá em 1927, na Alemanha, publicou seu artigo tratando sobre a bioética, em 1945, ainda, né, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, tantas atrocidades foram feitas e no Tribunal de Nuremberg foi feito o Código de Nuremberg para tentar cada vez mais regularizar essa questão de pesquisas com seres humanos, porque viu que só conceituar a bioética não estava adiantando não, né? Era necessário se regulamentar punições, entre outras coisas, para quem tivesse ali envolvido com as atrocidades, né, que pudessem vir a ocorrer semelhantes ao que foi feito na Segunda Guerra Mundial.
Existe um filme, tá, chamado O Julgamento de Nuremberg, se vocês tiverem interesse de assistir, acho que vale a pena, né, porque traz um pouco dessa história, às vezes a gente consegue assimilar melhor. Lógico, lembrando que é um filme, né, um filme de Hollywood, então, né, desconsidere a parte mais fantasiosa, porque eles precisam vender, né? Então, no Tribunal de Nuremberg foram 23 réus, onde 3 deles não eram médicos, 16 foram declarados culpados, 7 dos quais foram sentenciados à pena de morte e 5 à prisão perpétua. 7 foram absolvidos. Para o fiscal acusador, o julgamento era de assassinato e sustentou que não era um mero julgamento de assassinato. Não é você pegar uma arma e dar um tiro na pessoa, né? Ali foi um assassinato consciente, com requintes de crueldade, com tudo que não presta, foi feito aí, né, na Segunda Guerra. Então, não foi um mero julgamento de assassinato, porque os réus eram médicos que tinham realizado o juramento de Hipócrates de não causar o mal, ou seja, eles tinham plena consciência, né, por serem médicos, por terem feito um juramento e por saber como funcionar o corpo humano e que eles fazendo aquilo que eles estavam fazendo era totalmente errado, eles iriam causar muita dor e mortes, né, das pessoas. Então, teve esse agravante, né? Os defensores alegaram que o Estado tinha ordenado aos médicos que realizassem os experimentos para determinar como proteger e tratar melhor os soldados e aviadores alemães. Então, os advogados de defesa, eles estavam argumentando isso. Eles estavam cumprindo ordens. Era para o bem da Alemanha. A gente estava fazendo esses experimentos para que no futuro os nossos soldados, né, os nossos pilotos, eles não acabassem sofrendo. Então, a gente estava pegando essas outras pessoas, esses prisioneiros, né, e estávamos fazendo as experiências com eles para o melhor do nosso país. Então, eles argumentaram que esses experimentos eram necessários e que o bem do Estado tem precedência sobre o bem do indivíduo, né? Ou seja, para eles, dane-se o povo. Se o governo mandou, a gente faz, né? E, né, não é bem assim. O acusador declarou que o Estado pode ordenar experimentos fatais em seres humanos, mas os médicos permanecem responsáveis por não realizá-los. Ou seja, se veio, né, Hitler e disse mate, você sabe se você vai matar ou não. Você é responsável pelo assassinato. Por isso que eu estava citando, né, que a questão da parte psiquiátrica da psique de Hitler. Ele não fazia as coisas, né? Essas atrocidades ele dava a ordem. Então, lógico, eu não estou tirando o mérito e dizendo que ele é bonzinho, não. Tá? Que fique bem claro, ele é uma pessoa totalmente desajustada, tá? Inimaginável, né, as atrocidades que ele dava as ordens para ser feitas. Então, os juízes, apesar de que conheciam a importância do juramento hipocrático e a consequente obrigação de não maleficência, em primeiro lugar, não fazer mal ao seu paciente, eles reconheceram que isso não era suficiente para proteger os voluntários de uma pesquisa. Ou seja, começou-se, né, a pensar como realizar pesquisas, porque viu que não era só o médico saber que aquilo poderia fazer mal, né? Era necessário mais coisas para que o participante ele estivesse resguardado ali, sua vida, sua saúde, né? E que tivesse o consentimento da participação dele. Portanto, elaboraram um conjunto de 10 princípios centrados não no pesquisador, mas no sujeito participante da pesquisa. Ou seja, não importa agora o que eu, como pesquisadora, quero fazer com você. O que importa é sua opinião, se você concorda que eu faça isso. Tá? E não é só eu querer e eu vou lá e faço. Não, você que tem que concordar com o que eu quero fazer. Então, no relacionamento médico-paciente, inspirado pela tradição de Hipócrates, o paciente ele era silencioso,
somente falava dos seus sintomas e obedecia ao médico. Então, com essa mudança, né, nos princípios da bioética, o paciente ele não era mais o passivo, né, que é, inclusive, o nome paciente vem disso, né, paciente de passivo, de ele simplesmente aceitar o que o profissional médico estava orientando, estava dizendo que era para fazer e ponto, acabou-se, né? Então, hoje em dia se usa o termo cliente no lugar de paciente. Só que o termo paciente é algo que perdurou por tanto tempo, né? Que eu, pelo menos eu particularmente, eu acho meio estranho você chamar uma pessoa que está no hospital de cliente. Parece uma coisa tão mercadológica, eu acho que tira mais a questão pessoal de você estar ali querendo realmente cuidar. Eu sei que é algo, né, mesmo em sentido, mas para mim é meio estranho chamar um paciente de cliente. Mas trazendo do princípio da evolução da ética, a gente tem isso, de uma pessoa que está ali buscando os serviços de saúde e que ela tem opinião, que ela pode decidir se ela quer ou não seguir aquele tratamento, ou opinar, se tiver mais de uma opção de tratamento, qual que ela vai fazer. Tá? Então, ele deixou de ser aquela coisa passiva, onde o médico dizia o que ele tinha que fazer, e agora ele é algo participativo em relação ao tratamento, à conduta que será realizada com ele. Então, o Código de Nuremberg estabelece um paciente falante e que tem autonomia para decidir o que é melhor para ele e agir em consequência. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu estou com alguma doença, que tem muito pouca chance de cura, vamos dizer assim, se eu estiver fazendo tal tratamento, mas durante o tratamento eu vou sofrer muito, tarará. Só que aí eu posso não querer o tratamento e viver ali por mais alguns meses, mas sem ser num leito do hospital. Então, eu determino qual vai ser minha escolha e vamos supor, se eu não quiser aceitar o tratamento, eu vou arcar com as consequências daquilo, tá? Então, o médico ele vai fazer o papel dele, né? Os enfermeiros também, de orientação, a parte de psicologia também, de orientação, de tudo. Então, vai ficar tudo muito bem esclarecido. Mas a pessoa que vai ser responsável pela decisão dela. Infelizmente, a gente ainda vê médicos, né, arcaicos. Não estou falando da questão de idade, tá? Estou falando na questão de pensamento, onde tem médicos que não aceitam o paciente, né, o cliente, que seja participativo. Ele simplesmente é isso, só ele fala, só às vezes nem olha na sua cara, né? Você senta ali, ele fica na frente do computador, nem olhou para você, nem verificou, às vezes só em olhar para o paciente, a exemplo, a escala da dor, você consegue identificar alguma coisa ali para um possível tratamento, indicação de algo. E aí você nem olha na cara do paciente e passa lá a medicação, pronto. Como assim? Né? Cadê a participação do paciente ali? Cadê você fazer uma boa anamnese, você tentar identificar possíveis causas daquela manifestação, né, física que aquele paciente está tendo? Porque às vezes ele está tendo uma manifestação física, mas é de cunho psicológico, né? Quantas vezes a gente vê isso? E aí, um médico de qualidade, né, ele ao fazer uma boa anamnese, ao conversar com o paciente, a tentar identificar ali as causas, ele pode estar justamente fazendo um diagnóstico correto. E não simplesmente senta aí, digita no computador, tome, você tem que tomar isso de tantas e tantas horas, pronto, acabou-se. Que é isso, gente? Então, existe ainda, infelizmente, muitos profissionais com esse tipo de conduta. Então, no Código de Nuremberg, né, então, ele que é um paciente falante com autonomia, agindo, né, assumindo as consequências, e ele requer que o pesquisador proteja os melhores interesses do seu paciente, mas também proclama que os sujeitos podem ativamente proteger a si mesmos, tá? Então,
o pesquisador ele vai esclarecer tudo em relação à pesquisa. E o participante ele vai definir se ele quer ou não participar, assumindo, né, todos os riscos que possam vir daquela participação. Ele vai ser orientado para isso. Então, em particular, os voluntários têm tanta autoridade para terminar sua participação no estudo quanto os próprios pesquisadores. Ou seja, eu posso dizer, aceitar participar de uma pesquisa, mas a qualquer momento eu posso simplesmente dizer eu não quero mais fazer parte dessa pesquisa, e sem prejuízo algum, a vontade daquele participante tem que ser aceita, tá? Continuando, então, os pilares da moderna ética em pesquisa em seres humanos está fundamentado. Então, prestem atenção. Os pilares da moderna ética, tá? Com pessoas fundamentadas no Código de Nuremberg, que foi desenvolvido graças ao Tribunal de Nuremberg. Então, o Tribunal de Nuremberg, ele estava trabalhando ali, né, para a questão do processo contra os profissionais que atuaram na Segunda Guerra Mundial. Então, através do Tribunal de Nuremberg, foi criado o Código de Nuremberg. Também, né, esses pilares da moderna ética, sustentado no Código de Nuremberg, está também através da Declaração de Helsinki e suas versões sucessivas, né, atualizações. E diretrizes para pesquisa em seres humanos da CIOMS, que é o Conselho Internacional de Organizações de Ciências Médicas, lá de 1993. Slide não está aparecendo mais não, Clênia. Tá, não? Para ninguém ou só para você? Eu não sei, para mim não tá não. Para alguém, tá aparecendo para vocês? Tá. É, porque tá Para normal mim aqui. tá. Eu acho que foi algo que você tá pelo computador ou pelo celular. Pelo celular. Então, Acho clique. Para mim Voltou? tá também. O meu tá pelo celular, mas tá normal. Às vezes ele cai, qualquer coisa sai e volta, tá? Mas se tiver certo, se Tá tiver ok, vamos continuar então. Então, preste atenção. Os pilares da moderna ética, Código de Nuremberg, Declaração de Helsinki, e que eu mandei para vocês, e diretrizes para pesquisa em seres humanos do Conselho Internacional de Organizações de Ciências Médicas, tá? Então, esses três são os pilares da ética moderna. Então, as questões éticas repercutiam não só nas pesquisas científicas com seres humanos, mas também nas pesquisas com animais e na própria prática clínica. Estudos com animais não humanos questionavam-se o sofrimento ao qual esses animais eram submetidos e a impossibilidade de que estes se beneficiassem dos processos dos quais tomavam parte. Vou trazer um exemplo bem recente. Não precisa nem ir lá para trás, não. Já depois de muitas das diretrizes com a bioética, né, já terem se consolidado. Coelho usa maquiagem. Coelhinho, o animal coelho, usa maquiagem. Então, por que algumas indústrias de maquiagem, elas utilizavam coelhinhos para fazer teste de produtos de olho de maquiagem? Qual é o benefício que o coelho ia estar tendo ali? Zero. Infelizmente, ainda existe muitas empresas que utilizam, que ainda... Mas cada vez menos, porque, né, as diretrizes da bioética cada vez estão batendo mais em cima. Então, é diferente, por exemplo, você está desenvolvendo uma medicação para um tratamento de um animal. E aí você pega o animal e vai testar. É diferente, é igual nós, seres humanos, né? A gente, quando vai testar uma droga nova, tem, lógico, todas as etapas, inclusive etapas em animais, para poder chegar na gente. Mas se não for para esse fim, qual é o benefício de um animal ter lá, porque o teste, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, fica lá gotejando o produto no olho do coelhinho.
Aí vê com quanto tempo, né, e quanto que ele ficou exposto, que ele vai ficar cego, que ele vai desenvolver algum problema. Para quando trazer isso para o humano, ver qual é a dosagem correta, né, dos produtos químicos ali. Macaco fuma? Não. Cigarro já faz mal para gente, né? Então, não traz benefício nenhum. Então, por que colocam, né, colocavam, não sei como está sendo agora, mas era assim que se fazia o teste com cigarro. Pegava o macaco, colocava ele numa câmara fechada, lacrada, né? E ficava jogando a fumaça do cigarro ali dentro, para ver quanto de comprometimento pulmonar ele ia ter, quais os problemas que ele podia apresentar, né? Então, qual o benefício que o macaco está tendo disso? Nenhum. Zero. E tantos outros exemplos que tem. Aqui foi só para citar 2, né, de forma ilustrativa. Então, foi, né, pensado aí a questão dos estudos com animais não humanos, porque lembrando, nós, seres humanos, somos animais, tá? A gente fala humano, humano, humano e animal como se a gente não fosse. Não, mas nós somos animais. Então, aqueles animais não humanos, cachorro, gato, papagaio, uma lagartixa, um rato, um porco, um passarinho, um tubarão, são todos animais, certo? Então, na clínica, os profissionais lidavam com diversos entraves que deveriam ser resolvidos. Como exemplo, podemos citar o programa de diálise renal de Swedish Hospital, no Seattle, nos Estados Unidos, que vigorava na segunda metade do século XIX. Então, o que é que aconteceu lá nesse hospital de Seattle? Então, existia a questão de como que deve se decidir na época, né? Hoje em dia, lógico, tem protocolos para isso, mas antes, como que eu vou decidir quem vai ter prioridade em determinado tratamento? Hoje em dia, por exemplo, tem a técnica lá de Manchester, né? Onde você vai pelas cores, preto, vermelho, azul, verde e amarelo. Não está na ordem, não. Tá mais porque eu fui lembrando das cores. É que você vai estar determinando, por exemplo, na triagem, quem vai ser atendido primeiro, né? É pouca urgência, é muita urgência, é urgentíssimo. Né? Então, foi criado esse protocolo para determinar quem iria ser atendido primeiro. Só que antes disso não existia, né, um protocolo para definir. Então, foi formado um comitê, o Life or Death Committee, que é Comitê Vida ou Morte, para decidir quais pacientes entre os elegíveis seriam recebidos pelo programa, pois não haviam recursos para atender todos eles. Então, neste caso aí, era feita a questão de hemodiálise. Tá? Então, quem iria receber, né? Quem teria prioridade de receber primeiro ou depois a hemodiálise? E aí, qual dos pacientes teria prioridade ao acesso da terapia substitutiva renal? Então, qual seria o critério para dizer, vai ser você ou vai ser aquele outro? Né? É quem chegasse primeiro? Mas quem chegou primeiro não tem tanta urgência de quem chegou depois dele. É quem tem mais dinheiro, quem vai poder pagar por aquele tratamento? Então, qual é o critério? Na época não tinha. Né? Então, foi algo a ser debatido também, né? E que a bioética ajudou ali a criar critérios, protocolos, para que isso pudesse ser colocado, vamos dizer assim, né? Na conduta da prioridade, vamos dizer. Então, o grande incentivo à regularização ética veio em 1971 com a publicação do livro Bioethics, Bridge of the Future, que é Bioética, a ponte para o futuro, que eu citei no início, que algumas pessoas consideram Potter, em 1971, como sendo, né, o primeiro a citar a bioética. Lembrando, não foi ele, Fritz Jack foi o alemão lá, que foi o primeiro a criar o termo bioética.
Então, o Bridge of the Future, né, o livro Bioética, a Ponte para o Futuro, de 1971, foi feito por Van Rensselaer Potter, mas ele já foi o quê? Uma reformulação, né, com tanto de coisa que aconteceu e tanto de estudo que se teve de 27 até 1971. Então, o termo bioética como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores humanos. Então, até onde a gente pode querer avançar com a ciência? A que preço? Né? O custo de quantas vidas? Então, esse livro, né, de Potter, ele já trouxe mais reflexões, até porque já havia, né, se vivenciado muita coisa de atrocidades ali, principalmente na Segunda Guerra, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Japão, que a gente vai falar já já. Então, em 1988, o professor Potter elaborou uma nova versão, mais ampla e de abrangência global para a palavra. Então, ele reformulou, né? Bioética é a combinação da biologia com conhecimentos humanísticos diversos, constituindo uma ciência que estabelece um sistema de prioridades médicas e ambientais para a sobrevivência aceitável. Tá? Então, vejam que já é um pouco mais amplo, né, este termo aqui da bioética, né, trazendo prioridades médicas e ambientais, então não restringindo ao ser humano, para a sobrevivência aceitável. Então, visualizar aquela questão de não matar, né, a pessoa, não fazer experimento a nível de causar um prejuízo. E quando eu falo sobrevivência aceitável, não é eu fazer um experimento e deixar a pessoa lá acamada, toda desfigurada, toda cheia de problema, né? Que foi o que às vezes acontecia lá na Segunda Guerra Mundial. Teve gente até que sobreviveu, mas ficou, né, totalmente sem, trazendo aqui a mesma palavra, sem a questão da sobrevivência aceitável. Desde então, a bioética ganhou seu espaço e tem sido cada vez mais respeitada e difundida no mundo. E aí, né, eu tinha falado que não apenas nos Estados Unidos a gente vivenciou atrocidades, mas a Segunda Guerra Mundial trouxe a maldade humana em várias regiões. A exemplo, no Japão com a unidade 731. Vocês já ouviram falar dessa unidade, gente? Todo mundo conhece campo de concentração nazista, né? O principal lá de Auschwitz, é o mais conhecido, onde foram feitas algumas das atrocidades que a gente citou aqui, mais para o início da aula. Então, da mesma forma que a gente teve este campo de concentração lá na Segunda Guerra Mundial, né? Vamos dizer assim, organizada lá pelos alemães, pelos nazistas, a gente também teve algo semelhante com a unidade 731, onde, no caso, os japoneses eles estavam fazendo as atrocidades com os chineses. Né? No caso dos alemães, era principalmente com os judeus. Então, Shiroishi, que era um médico, tá? Que é este aqui da foto, ele foi responsável pelas atrocidades que a gente vai falar. Então, palco de um dos maiores segredos da história, um segredo guardado por 40 anos nos subsolos japoneses, e sua descoberta fez o governo japonês revelar ao mundo uma história assustadora sobre cobaias humanas para o desenvolvimento de armas biológicas. O principal foco aqui de Shiroishi era desenvolver armas que pudessem ser utilizadas contra seus inimigos. Então, se a gente for pensar, né, o número populacional comparando China e Japão, né, nem se compara, porque o Japão é muito menor do que a China, né? A China é um dos países mais populosos do mundo. É o país, né? Ele e a Índia estão ali disputando qual é o mais populoso do mundo. E o Japão, né, é uma ilha, né? Tem aí cercado por água. E é bem pequenininho. Então, em questão de números,
vamos dizer assim, se eles fossem se confrontar diretamente, né, o Japão estaria em desvantagem. Então, o que é que eles pensaram? Vamos desenvolver armas biológicas. Vamos desenvolver todo tipo de arma aqui que a gente só faz o quê? A gente sobrevoa, lança ali o agente biológico, mata todo mundo, eles nem sabem o que chegou até eles. Então, vamos conhecer um pouquinho da história deste cenário aqui, né, dessa atrocidade que ocorreu lá na unidade 731. Então, operários da estação Shinjuku, em Tóquio, fizeram uma descoberta surpreendente, onde no subterrâneo estavam enterrados restos humanos de centenas de pessoas. Então, aqui nessa unidade 731, ela não foi descoberta logo após a guerra. Então, a guerra acabou em 45. Só em 1989, tá? Só em 1989 que essa unidade, vamos dizer assim, tornou-se pública. Por que eu estou falando só tornou-se pública? Porque, na verdade, o governo americano ela sabia. Quando acabou a guerra, o governo americano ele descobriu sobre essa unidade, só que Shiroishi fez um acordo, né? Os americanos, na verdade, fizeram um acordo com Shiroishi. Vocês nos dão todas as informações, né? Vocês trazem os resultados das descobertas de vocês e a gente fica caladinho, a gente não fala nada. Só que, como eu falei, era um campo de concentração. Então, muitas pessoas morreram. E aí eles, né, precisavam enterrar, né, encobrir ali aqueles corpos. E aí, lá no Japão, lá em Tóquio, foram tentar fazer um metrô. E aí, nas escavações, acabaram descobrindo centenas de corpos. E aí, ao investigar mais, descobriram que era a unidade 731. Então, cobaias de experiências militares durante a Segunda Guerra Mundial foram achadas lá. Né? Eles eram aprisionados em um campo de concentração conhecido como Unidade 731, localizada em Manchúria. No final da guerra, os corpos e cobaias restantes foram transferidos para o laboratório do médico responsável e ali eles foram enterrados. O laboratório era localizado a poucos metros de onde os operários encontraram os restos mortais e este laboratório, na época, ele era conhecido como escritório de purificação de água, para não levantar suspeitas. Seria o equivalente à nossa CAGEPA, tá? Um local, né, de distribuição de água, de tratamento de água, e aí, com isso, ninguém ia estar imaginando, né, que eram feitos todo tipo de experimento com arma biológica, arma de fogo, explosivo, né, tudo que não presta ali dentro. Então, era um local muito grande, né, até porque tinha que ser para fazer tanto de atrocidade, né, e como eles faziam experimentos com explosivos também e tal. Então, se fosse algo pequeno, né, muito próximo das casas, ali da área residencial, tudo ia levantar suspeita. Então, era um pouco mais afastado e tinha aí todo esse disfarce, vamos dizer assim. Então, a unidade era comandada por Shiroishi, um médico da Universidade de Kyoto. Ele era microbiólogo do Exército e, com isso, ele chamou a atenção dos mais poderosos por causa do carisma dele e no interesse que ele tinha em armas biológicas, né? Então, isso chamou a atenção do Exército. Eita, olha, esse cara aqui é gente boa, ele se destaca na área de microbiologia, ele gosta de arma biológica, bora chamar ele para trabalhar com a gente. E aí ele foi promovido em pouco tempo e, com um pouco de pressão em cima dos chefes dele, ele conseguiu verba e cobaia suficiente para começar a sua primeira pesquisa para o desenvolvimento de armas biológicas. Então, ele, né, foi ali atrás também de poder ter essa autorização de fazer o que ele quisesse. Sua primeira missão foi chamada de Unidade Togo e seu laboratório, né, era enorme para que ele pudesse fazer todo tipo de atrocidade.
um complexo gigante com laboratórios e prédios próprios para manterem as cobaias. Os escolhidos eram prisioneiros de guerra, criminosos comuns e até pessoas suspeitas. Ou seja, bastava eu não ir com a sua cara. Eu não ia com a sua cara, ia lá, fazia uma denúncia de que você tinha feito alguma coisa, pronto, você passava a ser uma pessoa suspeita ali, um criminoso, sem nem ter feito nada. E aí era levado para esse campo de concentração. Então, testes de vários tipos de doenças e resistência eram aplicados nos prisioneiros. Alguns foram expostos a bactérias do antraz, da peste. Também eram jogados em plantações através de aviões, né? Então, os aviões sobrevoavam plantações, sobrevoavam cidades, jogavam esses micro-organismos ali e as pessoas adoeciam, muitas vezes morriam, né? Sem nem saber o que tinha acontecido. E aí eles iam, né? Investigando para ver como essas doenças estavam atingindo essas pessoas. Então, outros eram parcialmente congelados no inverno rigoroso chinês e os soldados batiam em seus braços e pernas com pedaços de pau até que produzissem um som conhecido como som metálico de congelamento. Ou seja, existe um filme, tá, gente? Também, esse eu não vou trazer porque ele é muito carregado. Quem tiver interesse aí pode buscar para assistir, mas aí com sua conta em risco, sabendo que o filme é muito pesado. Chamado... Ai, como é o nome? Man Behind the Sun, tá? O nome em inglês do filme. Esse filme ele retrata, inclusive, essa cena, tá? Onde uma mulher que ela teve o seu filho, seu bebê, morto, congelado propositalmente por essas pessoas que estavam trabalhando ali para Shiroishi. E aí ele pegava, amarrava as pessoas, como foi no caso dessa mãe, ele amarrou ela, né, no frio congelante ali, deixava os braços, né, da pessoa até congelar, como os membros, né, por questões fisiológicas, a gente viu isso lá em fisiologia, então por questões fisiológicas, o calor do corpo, né, numa situação de muito frio, ela vai se concentrar nos órgãos principais, né, então ele vai ficar na região torácica ali, e aí a gente começa a perder circulação, né, nos membros superiores e inferiores, para manter o calor ali onde interessa. E aí eles iam passando, deixavam lá um tempo, e iam passando e batiam, né, nos braços para ver se, quando mudasse o som, né, que o som de algo congelado é diferente de algo vivo, né, então quando mudava o som da batida ali, eles identificavam que aquele braço, né, aqueles braços estavam congelados. Aí eles pegavam, levavam, né, essas pessoas, e pegava os braços congelados dessa pessoa e colocava em água fervente. E depois simplesmente puxava a pele dos braços daquela pessoa. Ela viva, ela consciente de tudo. Então, vejam o quanto de bizarrice, né, que o ser humano é capaz. Oi? Misericórdia, é muito chocante, professor. Uhum. Por isso que eu disse, isso é uma das cenas que tem no filme, tá? Quem for assistir, e aconteceu, né? Quem for assistir esse filme que tenha muito estômago, porque não é fácil. Então, eles faziam testes também com envenenamento por gás, onde Professora, as pessoas... Oi. mas hoje em dia ainda existem muitos Adolf Hitler desse da vida e muitos seres humanos assim. Acho que a grande maioria são muito perversos. Não, aí não, a grande maioria, aí a gente tava todo mundo morto. Vamos dizer a maioria. Não, mulher, graças a Deus, não. É uma quantidade pouca de pessoas que fazem. Não, mais ou menos. infelizmente tem muita gente, tá? Tem muita gente que faz aí loucuras, mas graças a Deus não é a maioria. Tá? Então, envenenamento por gás, onde eles ficavam pendurados de cabeça para baixo até morrer asfixiado.
Tinham também ar injetado nas veias para acompanhar o processo de embolia nos órgãos. Tinha ainda várias atrocidades. Tribos inteiras submetidas a doenças graves, como cólera, dissecamento em cobaias vivas, né, aconteciam sempre. E o Dr. Shiroishi registrava tudo em seus arquivos, dizendo que as experiências eram feitas com macacos. Ou seja, tudo que ele registrava, ele não dizia que aquilo estava sendo feito em humanos, não. Ele dizia que as experiências estavam sendo feitas em macacos para tentar, vamos dizer, amenizar caso alguém descobrisse, né? Eu esqueci agora a forma que eles chamavam os chineses, porque o japonês, né, os japoneses falam japonês, a China, né, falam mandarim. E aí, por não falarem a mesma língua, eles, chamavam de tronco, tá? Chamavam os chineses de tronco, porque não existia comunicação e para eles era um ser insignificante, não fazia diferença, né? Então, para eles era um tronco de uma árvore e os chineses lá, os prisioneiros, para eles, né, eram a mesma coisa, não tinha serventia. Até hoje, muitos se surpreendem com a frieza do médico, né, que em momento algum demonstrava remorso ou culpa, muito menos antes de sua morte em 1959. Então, aqui, algumas fotos, registros. Essa cena aqui é uma cena do filme, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é a mulher que eu falei, ó, o braço dela, ele vem com ferro e puxa a pele, né, que estava congelada e depois foi fervida ali na água fervente, aí ele puxa a pele sai inteira, assim, deixando só o osso. Experiências com armas de fogo, onde, quando eu falo arma de fogo, é lança-chamas, tá? Onde eles testavam ali a potência de lança-chamas. Outras armas que eles testavam eram explosivos, como, por exemplo, granadas, onde eles amarravam as pessoas em troncos, né? Então elas não tinham como fugir. E aí eles jogavam explosivos nessas pessoas a distâncias diferentes para ver até qual distância, né, aquele explosivo ia conseguir alcançar. Eu joguei explosivo lá a tantos metros. Só fez amputar uma perna. Então vamos ver mais perto. E ia fazendo assim, testando, né, diversos tipos de explosivos ali, granadas, para ver quais eram os mais eficientes. Outras atrocidades que eles faziam era fazer teste com pressão. Então, existiam equipamentos, né, máquinas compressivas, onde cabia, né, o ser humano completo lá dentro, e aí eles ficavam ajustando a pressão daquele ambiente, até o nível do intestino sair completamente pelo ânus do indivíduo, de tanta pressão que tinha sido colocado ali. Então, vejam, né, que não existia limites para essas pessoas a nível de testes, né, de atrocidades que eles poderiam estar fazendo com aquelas pessoas que ali eram apresentadas. E essas pestes, professora, morreram de quê? Livres, leves e soltos, feito uma pluma. Não foram presos. Nada foi feito contra eles. Morte natural, digamos assim, de velhice. Shiroishi teve um câncer na garganta. Joseph Mengele, né, trazendo da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, foi um problema no coração, mas tipo, já velhinho, né, em São Paulo, aqui em Bertioga, na praia. No caso dos que estavam trabalhando junto com Shiroishi, pelo contrário, eles foram promovidos quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Mas também não sabiam, né, das atrocidades que eles tinham feito. Então, teve um deles que foi promovido a diretor do Conselho de Medicina, outro
que foi para a indústria farmacêutica. Então, tudo cargo bom, tá? Mas, né, com uma história que não vale nem a pena ter sido citada. Você vê, assim, a injustiça, né? Você para e pensa, caramba, meu Deus do céu, que mundo injusto, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Experiências com doenças venéreas, né, sexualmente transmissíveis, onde as pessoas, os prisioneiros ali eram constantemente abusados sexualmente e, né, colocadas doenças naquelas pessoas também, para estar avaliando como as doenças iam estar evoluindo. Nessa foto aqui tem uma vista aérea do complexo, né, de laboratório lá de Shiroishi. Então vejam que era realmente um ambiente muito grande. Então, no final da guerra, em 1945, as atividades da unidade 731 foram encerradas. Eita, gente, eu vi agora, já são 10h04. Gente, já deu tempo da nossa aula, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ainda tem mais um pouquinho para a gente falar da unidade 731. Então, a gente encerra a nossa aula aqui no slide 31 da aula 2. E na semana que vem a gente continua, tá? Eu me empolgo tanto falando assim dessa parte histórica que quando a hora passa a gente nem sente. Não sei se para vocês foi assim também, mas passou que eu nem vi. Mas a aula foi muito boa. A aula foi tão boa que passou que a gente nem viu. Pelo menos eu, né? Não, em bioética vai ser assim, tá? As aulas sempre vão ser com a participação de vocês e trazendo coisas. Nem o filme passou. Tem um filmezinho no final dessa aula, mas é curtinho. Então, nos vemos na semana que vem. A gente continua a falar sobre a unidade 731. Espero que vocês, de fato, tenham gostado da aula, né? Estejam aproveitando e que a gente vai ter bastante conteúdo e bastante debate de assuntos bem polêmicos, tá? E como eu falei na aula passada, o importante aqui é sempre manter o respeito, tá? Cada um com sua religião, com sua crença, né? Com o que acredita, mas respeitando todos os outros, né? Cada um vai ter sua opinião, a gente vai ter momento de debater aqui, mas sem agredir, sem ofender, respeitando todos, né, que estejam aqui ou não, que venham assistir a aula depois, né, mas que o que importa é o respeito acima de tudo, certo? Então, boa noite a todos, nos vemos na semana que vem, quando a aula tiver... Como já tá tarde, tá, gente? Eu vou deixar essa aula só amanhã, tá? No YouTube. Tá certo? Tá certo, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite, professora.